E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 21 de abril. Estamos iniciando mais uma semana. Possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, sua família. A gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Olha, o clima não é bom para a gente torcedor, para a diretoria, para o John Textor, para o técnico Renato Paiva, para os jogadores. Realmente uma temporada até aqui para a gente esquecer tudo que está acontecendo, mas não tem como, né? Porque as coisas estão acontecendo, a gente está vendo, e claro, muitas coisas a gente pode questionar. O que eu quero conversar com vocês? Eu tô vendo alguns debates, principalmente nas redes sociais. Renato Paiva é o pior técnico da era SAF? Vou dar minha opinião sobre isso. Eu vi alguns debates em relação a esse tema. Será que o Renato Paiva é o pior técnico da era SAF? Será que se ele tivesse tempo aqui no Botafogo, se ele tiver tempo realmente para trabalhar alguns anos no clube, tudo que ele acredita, o esquema, pode dar certo? Quero conversar com vocês sobre o Renato Paiva, claro, pegando muito a derrota ontem para o Atlético Mineiro, 1-0 fora de casa no Mineirão, 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E quero conversar com vocês também, já pegando esse gancho do Paiva, a diretoria do Botafogo disse que o treinador está prestigiado, não vai ser demitido e que a maior culpa nesse momento são dos jogadores. Os jogadores estão tomando decisões erradas dentro de campo. Então, a diretoria do Botafogo disse que Renato Paiva segue prestigiado e que os maiores culpados nesse momento são os jogadores e as tomadas de decisões erradas. Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Ative o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, quiser vir membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, eu esfriei a cabeça, eu não fiz vídeo aqui cedo, não dei as notas, eu resolvi esfriar a cabeça. Eu tô muito irritado, há muito tempo eu não fico assim em relação ao Botafogo. Eu tô muito irritado, por quê? Qual a maior irritação? É que eu não vejo esperança. Eu não vejo as coisas melhorando, eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. De verdade, pode acontecer? Espero que aconteça, espero estar errado, mas eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. E isso é o que mais me irrita, porque eu sei, cara, que a tendência é piorar e a tendência é coisas graves acontecerem. Por exemplo, o Botafogo eliminado da Libertadores, o Botafogo dentro da zona de rebaixamento do Brasileiro, para alguma coisa mudar, para alguma coisa ser feita. Então é isso que eu estou enxergando nesse momento. Eu acho que vai precisar acontecer algo bem grave. Espero que não aconteça, espero estar errado, mas a gente percebe que precisa acontecer alguma coisa para de fato mudanças acontecerem, porque eu vou até trazer isso aqui, informação do Globo. Deixa eu abrir aqui, informação do Globo. O Renato Paiva, o técnico do Botafogo, ele está prestigiado pela diretoria do clube por esse mau momento. E a diretoria, segundo o Globo, disse que os principais culpados, podemos dizer assim nesse momento, não é o técnico, são os jogadores estão mal, os jogadores estão tomando decisões erradas dentro de campo, perdendo gols. A diretoria disse que o esquema tático do Renato Paiva é um esquema tático positivo, ali não vê nada de errado, e realmente deixando claro que nesse momento a culpa é a má fase de alguns jogadores importantes desse elenco. Vamos aqui aos números, porque é importante trazer números, né? Se eu não me engano, cara, não tá aberto aqui, mas eu quero rapidamente, eu acho que o Botafogo é o 14º na tabela. O Botafogo tem 5 pontos, é o 14º nesse momento no Campeonato Brasileiro, já está flertando ali com a zona de rebaixamento. Mas deixa eu trazer números do Renato Paiva. Primeiro pelo Bahia, isso aqui é importante. Trabalho aqui no Brasil, um trabalho no Bahia,
E isso é importante a gente trazer, porque quando o técnico é contratado, tem que ter uma avaliação e tem que ter ali, cara, a gente espera que tenha, né? Uma avaliação. A galera da diretoria do Botafogo tem que olhar o histórico do cara, por onde ele trabalhou, como é que foi o trabalho, os números. No Bahia, foram 22 jogos, com apenas 5 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. 33% de aproveitamento no Bahia. No Botafogo até aqui são 5 jogos, 1 vitória apenas no Campeonato Brasileiro, 2 empates e 2 derrotas. 33% de aproveitamento. Se a gente juntar esses números, Bahia junto com o Botafogo, ao todo são 27 jogos, 6 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. 33% de aproveitamento. Então, assim, são números bizarros se a gente juntar Bahia e Botafogo. Mas e o Toluca? Eu não tô nem aí pro Toluca. Eu não jogo o campeonato mexicano, eu jogo o campeonato brasileiro. Então, o trabalho dele no Toluca, eu não tô nem aí. E quando ele foi contratado, eu fiz um vídeo aqui. Eu falei, o trabalho dele no Toluca, o Toluca investiu pesado e mandou ele embora. Porque nas Copas, ele foi eliminado de tudo no Toluca. Ele não se classificou, ele não ganhou nenhuma das Copas que ele disputou. Por isso que ele foi mandado embora. Inclusive, jogos ali com algumas viradas bizarras. O time dele ganhando o jogo, tomando viradas bizarras. Quando ele foi contratado, eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso. No Toluca, a defesa dele era ridícula. O trabalho defensivo dele, assim como no Bahia, assim como no Botafogo, um trabalho defensivo fraco. Cara, dando minha opinião sobre a diretoria do Botafogo. Cara, tem jogadores que estão mal? Sim. Barbosa, Gregory, Marlon Freitas, o Alex Telles, o Vitinho, o Arthur. Cara, tem vários jogadores que realmente estão mal. Mas isso é uma coincidência? Será que todo mundo tá mal junto? Realmente coisa do destino? Porque é muita coincidência esses jogadores, quase todo mundo, estarem mal, juntos. Jogadores que foram destaque anos passados, até o próprio Savarino. Então, assim, esses caras estão mal. Por quê, cara? É uma coincidência? Realmente é coisa do destino? É o esquema? É o trabalho do técnico? Os jogadores estão com má vontade? Os jogadores estão chateados com alguma coisa? Cara, não sei. Eu até percebo alguns jogadores, principalmente a galera do ano passado, Alex Telles, Marlon Freitas, a gente vê o Vitinho, Barbosa, o Savarino, eles estão irritados, eles estão com... tem alguma coisa acontecendo que a gente não sabe explicar. É o técnico? É o John Textor que tá fazendo tudo que fez? Cadê o John Textor falando nisso, né? Sumiu. O John Textor sumiu. Então, assim, a gente tem alguns fatores que podem estar acontecendo para esses jogadores estarem mal. Eu cheguei a falar aqui no começo do ano, antes dos campeonatos começarem, até mesmo da chegada do Paiva, e eu repito o que eu falei no começo do ano. Alguns jogadores do Botafogo, eles não vão ser aqueles do ano passado. Porque ano passado foi uma exceção. Ano passado, eles chegaram no auge deles. O Marlon Freitas, o próprio Savarino. Se vocês pegarem a carreira desses jogadores, a maioria foi uma carreira de oscilação. E ano passado, o Savarino, ele virou craque. O Marlon Freitas virou craque. Entre outros jogadores, o próprio Barbosa foi o melhor zagueiro da América, na minha opinião. Então, assim, a gente querer que esses jogadores desempenhem dentro de campo o que eles fizeram ano passado, eu acho até um exagero, porque não vão fazer. Isso aí eu tô falando desde o começo do ano. Não vai ser do mesmo nível do ano passado. Agora, eles caíram muito. Então, assim, realmente a gente tem que ver o que está acontecendo. A diretoria está dizendo que o Paiva tem um respaldo, não é culpa do Paiva, é culpa dos jogadores que estão tomando decisões erradas. E os jogadores que contrataram? E os jogadores que chegaram? A culpa, então, é de quem contratou? Se o jogador dentro de campo não está desempenhando, se o jogador está tomando decisões erradas, então a culpa é de quem? A culpa não é do Paiva? Então a culpa é o quê? Dos jogadores? A culpa é da diretoria, do scout que contratou esses jogadores? Porque o scout contratou esses jogadores. Ontem ele falou sobre o Juan Cruz não entrou em campo porque ele falou que não coloca jogadores em campo pelo valor que foi pago, e sim pela qualidade. Ele falou mal do Juan Cruz. Ele falou mal na coletiva do Elias Manuel.
Gente, então realmente, eu quero falar mais sobre isso na segunda parte. Fica aí que eu já volto, que a gente vai conversar sobre Renato Paiva com mais calma. Algumas coisas que aconteceram ontem também, algumas coisas que vêm acontecendo. O Renato Paiva é o pior técnico da era SAF. Tem gente conversando sobre isso aí, eu quero dar minha opinião. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente falar um pouquinho sobre o Paiva e um pouquinho sobre o jogo de ontem também, mas antes peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, lembrando que o Botafogo volta a campo na quarta-feira pela Libertadores, né, 9h30 da noite, contra o Estudiantes fora de casa. Olha, tem alguns debates acontecendo e eu quero dar minha opinião. O Renato Paiva, ele é o pior técnico da era SAF? E olha, acho que tivemos alguns ali que dá pra gente debater, né? Thiago Nunes, Lúcio Flávio, o próprio Bruno Lage. Cara, eu já adianto pra vocês que na minha opinião, não. Ele não é o pior. Pra mim, o pior da era SAF foi o Thiago Nunes. Por quê, cara? O Thiago Nunes, além de ser fraco, ele era mau caráter, né? Quem lembra do Thiago Nunes vai lembrar o que ele fez, né? Ele esculachou o Vitor Sá, ele falava mal dos bastidores. Então, assim, pra mim, o pior técnico da era SAF foi o Thiago Nunes por conta dele ser mau caráter também. Ele é um técnico mau caráter, o Thiago Nunes, na minha opinião. Teve o Lúcio Flávio, que na minha opinião, vestindo a camisa do Botafogo como técnico, principalmente o Lúcio Flávio, é o cara mais pipoqueiro da história do Botafogo. Então tivemos ali o Lúcio Flávio também. O Bruno Lage já é um outro debate que eu não vou entrar aqui nesse momento, mas para mim o pior técnico da era SAF foi o Thiago Nunes, tá? Não acho que seja o Paiva. Agora, gente, tem alguns debates acontecendo também. Mas o esquema do Paiva é um esquema interessante. Se ele tiver tempo no Botafogo, 2 anos, o Botafogo vai jogar muito, porque é um esquema bem interessante, um esquema ofensivo, mas o Paiva precisa de tempo para isso dar certo. Então foi um erro, né? Se isso for verdade, a contratação do Paiva é um grande erro, porque é o ano mais importante da história do Botafogo. A gente vai jogar uma Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, enfrentando PSG, Atlético de Madrid. Quando é que a gente vai ter uma outra oportunidade? Além de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, o Botafogo entra como atual campeão de tudo, um adversário a ser batido. Então, se ele precisa de tempo para esse esquema tático, como estão dizendo, é um erro ter contratado ele. Porque o Luiz Castro era muito parecido com ele, e a gente lembra que o Castro, ele foi dar certo mais de um ano depois. Só que o Castro, quando chega, é eliminado da Copa do Brasil pro América Mineiro e só fica com o Campeonato Brasileiro. O Botafogo do Luiz Castro, no primeiro ano do Castro, só tinha Campeonato Brasileiro para jogar, porque estava fora de tudo. A Copa do Brasil foi eliminado pro América Mineiro. Então, deu para dar tempo para ele. O Castro deu para ter paciência com ele. Esse ano, cara, o Botafogo tem várias competições, é o ano mais importante da história do clube. Vamos jogar uma Copa do Mundo de Clubes. Então, se ele precisa de tempo, é um grande erro. Mas a questão para mim não é a questão do esquema, porque o Arthur Jorge, ele jogava num 4-2-4. Para muita gente era um esquema muito arriscado, um esquema muito ofensivo que não daria certo, e o Arthur Jorge, nem preciso falar o que fez no Botafogo. Eu nem vejo o problema do esquema sendo tão grande nesse momento, porque se fosse assim, o Arthur Jorge era para ter passado vergonha. Tem esquema mais ofensivo do que o do Arthur Jorge? 4-2-4 que o Arthur Jorge jogava, e ele soube amarrar, ele soube fazer os jogadores jogarem certinho, fazerem as suas funções, nas suas posições, as trocas, as movimentações. O Arthur Jorge, ele soube amarrar direitinho. O Paiva, ele é muito fraco na parte defensiva. O sistema defensivo do Botafogo, até o Gregory tá mal. Ele acabou com o sistema defensivo do Botafogo. Ele é um técnico de uma nota só. Ele joga de um jeito. Ele não tem variações, ele não muda o time de acordo com o jogo. Dentro do jogo, ele não faz alterações. Ele é teimoso. Ontem, cara, contra o Atlético Mineiro, ele colocou o Patrick de Paula precisando pelo menos de um empate. Para que você vai colocar o Patrick de Paula precisando empatar o jogo? O Juan Cruz, ele não colocou
O Elias Manuel, ele não colocou. Acho que o Mastriani, o Jefinho, ele também não colocou o Mastriani. O Jefinho ele não colocou. E ele tem que colocar. É o que o Botafogo tem no banco. Mas ele não confia nos caras. Ele disse que o Juan Cruz, ele não vai jogar pelo preço que foi pago. O Elias Manuel não tá pronto. Ele tem que colocar esses caras em campo, porque é o que o Botafogo tem. O Arthur Jorge, ele fazia o Jacob Montes fazer gols. O Jacob Montes, com o Arthur Jorge, fez gols. E por que o Jefinho, Mastriani, Elias Manuel, Juan Cruz, ele não vai conseguir fazer esses caras jogarem bola? Então, realmente, eu não preciso falar muito sobre o Renato Paiva. Cara, o Igor Jesus ontem estava cansado, morto, de tanto correr, de tanto apoiar. Ele não colocou um centroavante para jogar ao lado do Igor Jesus. Não precisava tirar o Igor Jesus, mas você poderia ter colocado mais um centroavante para você ficar jogando bola na área. Mas o Atlético estava esperando o contra-ataque. Tudo bem, mas qual era o medo? Era de perder de 2, de 3? O que muda? Perder de 1, perder de 2, perder de 3? Qual a diferença? Ele não colocou um centroavante ontem para jogar com o Igor Jesus, que já estava morto, porque ele estava com medo do Atlético Mineiro fazer mais gols. E qual a diferença de perder de 1, de perder de 2 e de perder de 3? Então, realmente, é muito complicado. Eu não vejo esperança no trabalho do Renato Paiva. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuide e fique com Deus. Bom restinho de segunda-feira. Se puder dar aquela moral, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Se cuide e fique com Deus. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.